Essa carta foi escrita em 1500 por um senhor chamado Pero Vaz de Caminha. Ele era um português. E ele estava junto lá com Pedro Álvares Cabral quando eles chegaram ao Brasil, no dia 22 de abril de 1500. O Pero Vaz de Caminha, ele era o responsável por escrever, né, o que acontecia na viagem e mandar para o rei de Portugal. Se eles tinham descoberto novas terras, se eles, né, tinham feito comércio, enfim, o que estava acontecendo. E, gente, essa carta é enorme. Enorme. Eu trouxe um trechinho para vocês, mas ela é muito grande e a carta inteira está na internet, quem tiver interesse. Então, olha só. A carta, então vocês têm que imaginar, essa carta foi escrita por um homem branco português falando sobre os índios aqui no Brasil. É o primeiro documento que a gente tem escrito sobre os indígenas brasileiros. Tá? E o Pedro Álvares Cabral chegou lá em Porto Seguro, na Bahia. Então eram os índios que viviam lá que ele estava falando, não era dos índios que viviam aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então olha o que ele escreveu. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Então, na hora que eu for desenhar o indígena, eu tenho que desenhar ele pintando ele de salmão? Não. Não, né? Eu tenho que... Porque olha a atividade, tá? Deixa eu fazer a volta. Agora imagine que você é o rei de Portugal e recebeu a carta. Então, imagine que vocês estão lendo, vocês vão ter que imaginar como seria o que está escrito na carta. Vocês vão ter que imaginar os índios, como eles eram, que eram as características da cor da pele, né? Como seria torná-los cristãos, que é o que o Pero vai escrever na carta. E aí vocês vão ter que fazer um desenho mostrando como você imaginou o que o Pero Vaz de Caminha escreveu na carta. Fazendo uma folha, desenhar, pintar, fazer com capricho. Tá? Então, eu vou desenhar como? Com eles com pele parda, avermelhada. Depois, tem bons rostos e narizes bem feitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o rosto e o nariz são o quê? São bonitos, né? Bem feitos. São bonitos. Ambos, quer dizer, os índios, traziam o lábio inferior furado. O que é o lábio inferior furado? O lábio de baixo. De baixo aqui. Vocês estão imaginando isso na cabeça de vocês? Vão imaginando para depois desenhar. E metido nele um osso verdadeiro. O que estava metido aqui? Osso verdadeiro. Um osso verdadeiro. De comprimento de uma mão atravessada. Do comprimento de uma mão, ó, aqui. E da grossura de um fuso de algodão. Fuso de algodão, tipo uma agulha de algodão, mais ou menos menor que um dedo. Um pedaço de 3 de um dedo. Fino na ponta, como um furador. Então, esse osso na ponta era fino, aqui menos, e tinha uma grossura tipo de uma agulha, um pouco mais grossa que uma agulha. Imaginaram como vocês vão ter que desenhar isso? Não. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, eles se tornariam logo cristãos, visto que não aparentam ter e nem conhecer crença alguma. Então, eles falavam a mesma língua? Não. Não. Então, eu posso tentar representar isso no desenho. Posso fazer um balãozinho com eles, né? Escrevam alguma coisa que não se entende. Vamos fazer palavra chinesa. E isso, enfim, uma outra língua, né? Que daria a entender que eles falavam outra língua. Será que realmente eles não tinham crença nenhuma?
Quem eram os Eles deuses? deviam ter uma. Qual era a crença dos indígenas? Eles acreditavam em quê? Em Deus? Quem eram os deuses dos indígenas? Vocês nunca leram a lenda da Yara? Ai, meu Deus, não esqueci. Peraí, tô tentando lembrar aqui. Quem são os deuses indígenas? Eles viviam aonde? Na floresta, certo? Então, os Sim. deuses dos indígenas eram o quê? As lendas? Os elementos da floresta. A lua, o sol, os rios, a mata. Ah, mano, É? quando eu ia falar. Essa era a crença deles. Mas os portugueses queriam que eles fossem o quê? Cristão. Cristão. Cristãos, quer dizer que acreditassem em Jesus Cristo. Tranquilo até aí na Ah. carta? Ô, prof, Oi. no desenho é pra escrever a carta? Não, já vou voltar lá na explicação. Vamos Eu posso voltar. fazer tipo a carta, desenhar a carta e fazer aquela tipo cobrinha pra fingir que é escrito? Pode. Só que a ideia é desenhar o que está escrito na carta. É representar com desenho o que a carta quer dizer. Entenderam? Aham. Aí continua. Ora, veja, Vossa Alteza. Vossa Alteza é o rei de Portugal. Ora, veja, Vossa Alteza, se quem em tal inocência vive, se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Quer dizer, eles achavam que tinham que ensinar os índios a ser cristãos para eles terem salvação, né? Para ir para o céu. Olha só, olha bem. Para finalizar, ele escreveu: porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, quer dizer, nessa terra, né? O que tem de bom para fazer nessa terra, me parece que será salvar esta gente. O que eles acreditavam que era salvar os índios, gente? Como assim salvar os índios? Salvar do quê, gente? Ir pro inferno? Isso, salvar eles do inferno, exatamente. Então, eles acreditavam que eles tinham que catequizar esses índios. Vocês estudaram no passado os jesuítas, não foi? Uhum. Que eles catequizavam os índios. É o que ele está dizendo aqui na carta. E aí ele termina dizendo assim: e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza, o rei, né? Que Vossa Alteza em ela deve lançar. Ou seja, a sementinha de tornar esses indígenas cristãos. Ou seja, esquece a cultura do índio e bota lá a cultura do homem branco português. O que vocês acham? Imaginem se chegasse aqui hoje um bando de ET lá de Marte. E eles começavam a escravizar a gente e vão dizer assim: bom, agora vocês vão ter que acreditar que o nosso Deus é essa bergamota. Se abaixem e rezem para o Deus bergamota. Agora, Deus bergamota vai salvar vocês de irem para o inferno. Gente, foi isso. Eu não iria. Ah, tu ia, porque ele ia botar uma arma na tua cabeça e tu ia morrer. Porque foi isso, Só mais ou correr. menos. Ou além de tudo, eles iam pegar a gente e botar num... Não, agora todo mundo vai ficar fechado nesse lugar, vai trabalhar para nós e vai obedecer e vai fazer o que a gente mandar. Foi mais ou menos Uma isso. espingarda na cara. Não, Pronto, tu não ia ter nada. Tu não ia ter nada porque tu não tem isso. Tá? Então foi o que Aí aconteceu. complicou. Complicou. E foi bem isso que os índios pensaram. O que eles tinham de armas? Eles tinham arco e flecha, Rian. O que os portugueses tinham? Arma de fogo. Então, assim, os índios não tinham o que fazer. Ou eles fugiam dessa dominação portuguesa, ou eles ficavam e obedeciam os jesuítas, por exemplo, que foi o que aconteceu, que alguns viveram nas missões, né? Sendo catequizados pelos jesuítas. Então, a carta que eu queria ler e explicar para vocês era isso, né? Que fala sobre como eram os índios e como eles tinham, como eles seriam salvos, né?
Como os portugueses queriam ensinar eles a serem cristãos. Então, eu preciso desenhar eles e eles falando com os portugueses. Pode E ser, a gente ficando assim. pode ser. Só isso? Precisa desses dois aí? Então, a ideia é desenhar. Já chegou aí, tá, Jean? Aguenta aí. Ó, o Jean desenhou uma oca, o indígena. Deixa eu ver de novo, Jean. A cor dele tá correta? Parda, meia avermelhada, certo. Tem o furo na boca? Não, tem que fazer o osso. Dizia que ele tava de bermuda? Não. Entenderam? Então, a gente tem que desenhar aquilo, mas assim, ok, o rei de Portugal podia ter imaginado que ele estava de roupa, porque ele não disse que ele não estava e nem que estava. Então, assim, vocês têm que imaginar essa cena que a carta está dizendo para vocês e desenhar. Eu dava palavra. Tá? Eu vou mostrar alguns da turma 601 para vocês terem uma ideia, tá? Corre. Isso. Alguns não estão corretos, outros estão, e eu quero mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Ó. Aqui. Esse é um desenho que não... Deixa eu só um pouquinho.